que desce em terra seca. Tua palavra, Senhor, é como pão que sacia a fome da alma. Pela manhã eu te buscarei e te acharei. Para onde eu irei? Se somente em ti eu encontrarei. Mensagem de amor, mensagem de paz, que traz salvação e renova a aliança. Mensagem de fé, mensagem de esperança. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Começa agora mais uma edição do programa Mensagem de Esperança da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Daqui a pouquinho não perca o comentário sobre a lição 11 da Escola Dominical. E a pregação de João Batista é o foco da mensagem do evangelista Amós Santos no momento da Palavra de Deus. Mas o evangelho, se não causar mudança, não é evangelho. O evangelho, se ele não for da contramão do mundo, não é evangelho. E João Batista, ele começou a fazer isso nas minúcias, nos detalhes. João Batista era notadamente diferente dos outros líderes religiosos de sua época. Ele foi um profeta que exortou o povo a arrepender-se de seus pecados e a viver para Deus. Na manhã de hoje, o evangelista Amós Santos nos convida a refletir sobre a mensagem central que João Batista pregava e vivia. Capítulo 3, versículo 1 de Mateus. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. Que nos diz assim, o primeiro versículo diz assim, e assim em seguida. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, ou anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4 diz assim: e este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pergunteis de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amados e queridos, não é fácil, não é simples. É um assunto que a maior parte dos irmãos já ouviram, já escutaram, já tiveram contato. Muito provavelmente, todos que estão aqui, ou a maioria de vocês, já ouviram esta palavra. Ouviram pregações maravilhosas e muito bonitas sobre a figura do João Batista. Nesta noite eu quero falar um pouco sobre o evangelho do qual João Batista falava. Sobre o evangelho do qual eu e você e nós que estamos aqui nessa noite acreditamos, seguimos, cremos. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos aqui a seguir? Nesse momento aqui nós adentramos nessa palavra e fala de um profeta, de um homem que era de uma linha real. Falando de sacerdotes, ele tinha toda vamos dizer, a valorização de um sacerdote. Ele podia ter escolhido muitos caminhos para poder seguir dentro dessa conduta. Era costume do pessoal daquela época. Agora, João, ele era chamado para uma obra, e essa obra era ser o profeta
que no período interbíblico, 400 anos, ele iria, posteriormente a isto, ele vinha pregar, ele iria anunciar a vinda do Messias, ele vinha dizer as boas novas, ele vinha tratar, não de uma coisa simples ou frívola, ou de uma coisa que não faz sentido, mas ele vinha tratar do Evangelho de Cristo, o Salvador da humanidade, alguém que viria dividir a humanidade, alguém que viria dividir os tempos, alguém que viria fazer a diferença. Sabendo desta tão grande missão, João, ele não faz como todo mundo fez. Ele não foi, como de costume, ou estudar na escola dos saduceus, que naquele tempo, naquele momento, seria a catedral, seria o ápice para um profeta, seria algo para o profeta de uma maneira, falamos assim, hoje seria algo surpreendente para ele, seria muito bom, porque ali era a escola principal que falava da religião dos judeus. Mas aí João Batista, ele escolhe um outro caminho, ele escolhe uma outra vida, ele escolhe mudar, porque ele sabia que o evangelho que ele iria anunciar não poderia ser falado por uma pessoa que não vivesse aquele evangelho. E aqui nessa noite eu convido você a entender este mistério grande da parte do Senhor, porque o evangelho de Cristo ele é para ser vivido. Ele é para ser, para você andar com Cristo, é na comunhão. Fala-se muito hoje de crente, todo mundo é cristão, todo mundo tem uma placa, eu sou crente. Você às vezes chega no lugar, as pessoas dizem o tempo todo, eu sou crente, e às vezes custa para você ver que aquela pessoa tem o fruto de arrependimento, tem o fruto de Cristo na vida. E João Batista sabia da responsabilidade que ele tinha. Se você for analisar a figura, nós não vamos nos alongar, mas a figura dele, o que é que esse homem, ele vinha para falar? Ele disse, eu gosto do slogan de João Batista, ele tinha um slogan, hoje todo mundo tem uma frase de efeito. As pessoas que têm aí canais de YouTube, as pessoas que têm várias e várias influências, eles têm uma frase de efeito, né? Mas a frase de efeito de João Batista, sem rede social, sem nada, era: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Era a frase de João Batista, era o que ele usava. Hoje em dia nós vemos pessoas que não têm essa... Ele quer pregar o evangelho, ele quer ser porta-voz do evangelho, ele quer ser tudo na vida, mas ele não diz que ele cresça, mas ele quer crescer. Eu, quando me deparo com esta palavra, eu tinha pedido a Deus, eu disse, eu quero uma palavra para eu levar para a igreja. E Deus disse, é esta. Eu digo, dura coisa é, mas estamos aqui, é para mim também. Eu também estou incluso, mas o evangelho, se não causar mudança, não é evangelho. O evangelho, se ele não for na contramão do mundo, não é evangelho. E João Batista, ele começou a fazer isso nas minúcias, nos detalhes. Nos detalhes, João Batista, ele observou. Você começa a ver que João Batista se afastou um pouco da cidade. Aí você diz, mas quer dizer então que na cidade não tem evangélico, alguma coisa assim? Não, mas ele sabia a responsabilidade que tinha. Muitas vezes, para poder o evangelho de Cristo fluir na tua vida melhor, com mais intensidade, para você ter mais comunhão, às vezes é preciso mudar de lugar. Às vezes é preciso mudar de lugar, de amizades. Às vezes é sim. Porque João Batista, ele vinha numa mão aonde ninguém, as pessoas diziam, quem é este que está falando? De onde ele vem? Ele vinha nas adjacências, ele não vinha no centrão, ele não era aquela pessoa, aquele população, aquela pessoa que todo mundo... Mas o que fazia a diferença em João Batista era a seriedade com que ele tratava a missão que ele tinha. Ele era diferente. Descobriu-se logo que ele era profeta. Descobriu-se logo que o que ele falava era diferente, porque ele falava com autoridade que o Espírito Santo de Deus tinha dado. Isso faz toda a diferença. Ele pregava um evangelho que ele vivia. Retorno a dizer, pregar, falar, estruturar um sermão, fazer algo na Bíblia é uma coisa até certo ponto simples, porque é teórico. Mas quando alguém, ou você que se apresenta, você jovem, senhora, você que está no seu trabalho, na escola, na universidade, onde quer que você esteja, quando você apresenta a palavra do Senhor, a pessoa que está recebendo, ela vai olhar para você e ela quer ver vida, ela quer ver diferença, ela quer ver mudança, ela quer ver uma estrutura de Cristo na sua vida.
Nós pedimos a Deus, eu quero ser mais forte. Eu quero, você quer. Só que aqui, João Batista, ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos. Isso é uma pregação para... Alguém diz assim: não, evangelista, você está pregando para pessoas que não são cristãs. Aqui, João Batista estava falando exatamente para uma grande parte da sociedade que se diziam ser os mais religiosos daquela época. Ele estava falando exatamente disso. Ele estava falando da superficialidade cristã. Ele estava falando exatamente disso, das pessoas dizerem com a boca, mas ele estava cansado de não ver o resultado do evangelho fluindo através da vida deles. Jesus chegou a dizer: está vendo aquela cadeira? Aquela cadeira ali, quem ocupava era Abraão e eu. Aquilo ali significa: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Tamanho era o buraco, o abismo que tinha entre o que eles diziam e o que eles faziam. Mas continuando, naqueles dias apareceu João Batista. Interessante, essa expressão apareceu. A expressão apareceu, ela dá uma conotação aqui nesse texto de que alguém surge do nada. Alguém surgiu do nada, alguém veio de um lugar do qual não se esperava. Alguém surgiu do esmo de algum lugar que você não esperava. Esperava-se, tinha-se o sacerdote, tinha lá todo mundo certinho do templo, inclusive eram pessoas que, assim, a confiança estava um pouco abalada, mas todo mundo esperava que viesse alguém de lá para ser o precursor do Messias. Alguém que viesse, alguém grande, alguém que tem nome, alguém que tem peso, alguém que tem estrutura, alguém que tem um ensinamento diferenciado, alguém que estudou em um lugar diferente. Mas Jesus diz: João Batista, sai para o deserto, afasta-se um pouco, porque eu vou te usar. E ele chega a dizer na palavra: entre os que foram nascidos de mulher, esse aí foi um dos maiores. Então aparece João Batista. Aparece João Batista. Arrependei-vos, convertei-vos. É interessante que, se não houver o arrependimento, como é que vai haver a remissão de pecados? Como é que se vai ter a transformação? Se não há o arrependimento genuíno. Às vezes você está numa posição onde você, ou eu, ou nós, estamos agarrados com aquela coisa, aquele pecadinho de estimação, aquela coisa que nos deixa bem materialmente, mas aquilo nos afasta de Deus. E João Batista sabia que existia uma elite que achava-se cristã, e João Batista vem em contramão e diz assim: ou larga, ou o que vem atrás de mim, eu só falo, eu só sou o transmissor, eu sou a única, sou a voz, mas o que vem, ele vai prestar conta com você. E ele, claro, um homem que tinha a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele diz aqui, raça de víboras, mas ele diz isso, porque ele diz isso aqui nessa palavra. Ele fala isso, porque naquele momento, ele ficou até um pouco transtornado, porque ele via a diferença. Eu vou dizer agora nesta noite para você, a distorção que havia entre o evangelho que ele estava pregando, o evangelho que ele vivia, e o evangelho que essas pessoas estavam pregando e que viviam. Então ele fica até um pouco alterado naquele momento, e ele diz isso. Ele diz: quem é que ensinou você a fugir da ira de Deus? Quem que ensinou? O Deus que eu conheço, o Deus que me chamou e que me colocou como profeta, ele não aceita isso que vocês estão fazendo. E isso, quando nós pegamos a palavra e começamos a andar, os fariseus, os saduceus e todo mundo daquela época começa a se preocupar, porque quando o evangelho é genuíno, quando ele é puro, quando não há mistura, há um crescimento, há uma atenção, as pessoas, elas começam a dar crédito, porque ele começa a fazer efeito, ele começa a mudar as estruturas. E isso, hoje, eu acho interessante, porque se João Batista hoje viesse pregar este evangelho, não seria aceito.